Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje falaremos de um assunto bastante polêmico, porém muito fácil e simples de ser resolvido. Eu vou mostrar para você como é que a gente faz quando uma cliente pede várias peças de um mesmo produto. Vem comigo aprender, vem? Quando uma cliente chega para dizer para você que ela precisa de uma peça, é uma história. Quando ela precisa de uma grande quantidade de uma mesma peça, existem formas que facilitam a vida do artesão, da costureira, enfim, a nossa vida. É muito simples, porém tem que ter um passo a passo e muita organização na hora da gente confeccionar essas peças, e eu vou te ajudar nisso. Primeiramente, vamos contar que ela faça um contato com você pelo WhatsApp. Então ela pede se você faz, por exemplo, um estojo. Aí você diz que sim, e algumas perguntas você tem que devolver para ela. Um estojo simples, de uma parte só, um estojo de 2, 3, 4 partes, porque a gente pode fazer isso. Um estojo que seja chatinho ou um estojo que seja alto. Se for alto, quanto de altura, quanto de comprimento. Ele tem que caber o que ali dentro? Apenas lápis, alguma coisa mais fininha, ou ele tem que caber uma tesoura, uma régua? Tudo isso você tem que perguntar. Aí você diz assim: por favor, me mande uma foto do estojo que você pensou. Por quê? Às vezes, o estojo que ela conta pra gente que ela quer não é o mesmo que a gente imagina que ela queira. E daí a gente monta o projeto e esse projeto não satisfaz a cliente ou o cliente. Então, é muito interessante que ela te encaminhe uma foto para que a partir dali você entenda qual é a necessidade da sua cliente. A partir da foto, você constrói o projeto, monta e aí sim passa o orçamento para a pessoa. Bom, a parte de orçamento é algo assim um pouquinho mais complicado, que a gente pode, se vocês quiserem, vocês deixam um comentário aqui embaixo e mais para frente eu ensino para vocês como precificar uma peça em grande quantidade. Aí você passa o orçamento para a cliente, mas já constando nesse orçamento o modelo, você encaminha a foto, né, de volta. Aí você manda as medidas, quanto de comprimento, quanto de altura, o tipo de tecido, que na costura criativa o melhor para se trabalhar é o tricoline 100% algodão. Daí você encaminha para ela, junto com o valor. E o prazo que você precisa para entregar essas peças. A partir daí, você encaminhou para ela, espera a devolutiva. Sim, eu quero 20 peças. O que você precisa fazer logo após a devolução da cliente para você com o ok das peças? Você vai passar para ela o tipo de tecido que você tem. Então, você tem o tricoline 100% algodão, que é o indicado, mas você tem o tricoline na forma lisa e na forma estampada. E dentre a forma estampada e tanto quanto as lisas, você tem que encaminhar para elas. Então você já deve ter tudo fotografado, encaminha tudo para essa cliente, para que ela escolha as estampas que for do desejo dela, para que você realize as peças. E a partir daí, você vai começar o seu projeto de fabricação dessas 20 peças. Então, a primeira coisa a fazer, você tem que fazer o projeto de acordo com o tamanho que a sua cliente pediu. Vamos dizer que seja uma peça que tenha o tamanho de 25 por 30 centímetros. Então, ao invés de você ficar montando a régua em cima do tecido e cortando 25 por 30, você pode primeiro fazer um molde. Então você pega um papel que seja um pouquinho mais grosso e você desenha o retângulo 25 por 30
recorta e a partir dele você apenas coloca em cima do seu tecido. E daí você não precisa cortar de um em um. Você pode já cortar de 3 ou 4 tecidos de cada vez. Se são 20 peças e você colocar montinhos de 4, em 5 vezes você já resolve o corte da parte de fora da peça. Então aqui eu tenho uma caixa recheada de tecidos que eu adoro e que eu vou mostrar para vocês entenderem a importância de encaminhar para a pessoa as estampas para que ela escolha, porque é uma infinidade e de repente você cai para um lado que a pessoa não gosta tanto. Então eu tenho muitos clientes que gostam do floral, eu tenho algumas outras que gostam mais para algo mais neutro. Então, quando você entrega para cliente as fotos dos tecidos que você tem, é uma forma de respeito e de entender que para cada pessoa a gente pode realizar a forma mais especial de atendê-la. Então, vejam bem, aqui eu vou colocar alguns dos tecidos, ó. Este floral, tem este outro tipo aqui, tem este já mais no estilo de mandala, este também. Tem os que são mais neutros, olha, assim, assim. Eles são lindos, são todos meus xodós esse daqui. Olha as cores. E a partir daí é que vocês vão entregar para elas a forma de combinações. Se é algo que vai ficar aparecendo, a pessoa tem que querer também. Então, você pode encaminhar assim ou assim. Vejam a diferença que dá de uma forma e da outra. Ela pode gostar ainda mais assim. Olha, no mesmo tecido, eu posso fazer várias combinações. E aí não é você que escolhe, é a cliente. Então aí a gente trabalha com sempre assim, o estampado, e a gente encaminha para ela algo que tem a ver com a estampa. E quando é muito estampado, a gente pode trabalhar muitas cores, né? E daí ela escolhendo, aí você passa para a separação dos tecidos, para o corte e também para a confecção das peças. Outra coisa importante, eu vou colocar só um aqui para a gente ver. Vamos supor que seja algo que eu tenha que fazer com zíper. Então, daí eu tenho que ter o tecido, que é de fora, se for um estojinho, né? O tecido de dentro e preciso de um zíper que combine aqui. O zíper eu acredito que seja até algo importante para você decidir, porque às vezes a pessoa coloca um tom que a peça morre e a gente, enquanto costureira da parte criativa, a gente consegue enxergar aqui algo que faça a peça ficar valorizada por conta do zíper. Então, a partir daqui, a gente pode escolher um zíper que faça parte também de uma peça que fique totalmente diferenciada. Vejam a diferença, por exemplo, se eu coloco um marrom, se eu coloco um creme, um vermelho. Você decide. Pode ter um tom de azul, um outro tom desse mais queimadinho. Então, a partir do momento que você coloca o zíper, você dá a finalização e a beleza da peça, que é algo muito importante também. Bom, então a partir da escolha dos tecidos, do zíper, do cursor, às vezes a gente usa o zíper de metro, como eu mostrei, aí a gente tem que fazer a escolha do cursor. E também pode ser o zíper comprado pronto, que daí também fica interessante, mas que não há necessidade da escolha do cursor, tá? Então, voltando, depois de tudo escolhido, a gente faz o molde, pode ser num papel. Então, esse molde no tamanho da peça. Aí a gente vai colocar em cima da peça e fazer o corte. Até 4 camadas eu acho interessante fazer com o cortador circular. Quem não tiver pode usar a tesoura também, não tem problema algum. Depois disso, então eu cortei o tecido, vamos supor que seja o estojo, eu cortei tecido principal, as duas partes,
Cortei o forro 2 vezes também. Cortei a manta, que é a estruturação da nossa peça, também 2 vezes. Tem o zíper, o cursor, o molde, e aí eu faço todo esse preparo. A partir daí, como eu trabalho com isso? Eu faço toda a montagem primeiro. Então eu pego as partes, manta e tecido principal e já passo, coloco na manta e já passo o ferro em todas as partes, reservo. Aí eu faço a colocação do zíper com a margem de segurança, reservo. Coloco o forro em todos, reservo. E vou fazendo etapa por etapa de todas as peças. Então, quando eu finalizo, quando chega lá no final para fazer a caixinha de leite, é só pegar a régua e fazer em todas as peças. Passar a costura em todas as peças. Fazer o corte em todas. Então, a partir do momento que eu pego um dos materiais, é com ele que eu vou trabalhar. Então, para cortar a caixinha de leite, é só pegar a tesoura e cortar de todas as peças. Quando é para costurar, eu já levo tudo para a máquina. A gente economiza tempo, economiza energia do nosso corpo, a gente foca melhor nas coisas que nós estamos fazendo e é uma forma da gente gravar de forma mais fácil o que a gente está produzindo. Se é um estojo, a partir do momento que a gente começa a fazer por etapas, nós finalizamos todos ao mesmo tempo e a gente não esquece mais como se faz. Então, tudo dentro de uma organização e das etapas que nós produzimos uma peça. Então, a gente pega o projeto, descreve num papelzinho para a gente não se perder, o que eu faço primeiro quando eu faço uma peça, o que eu faço em segundo, depois como eu finalizo. E assim a gente segue essas mesmas etapas, fazendo tudo de uma vez só, dentro da margem, quando é em quantidade o pedido do nosso cliente. E assim fazemos em escala, né? É que se diz, fazemos em escala, algo que fica muito mais fácil e muito mais gostoso de se fazer. Na nossa vida, na nossa costura criativa, nós temos que ser, acima de tudo, felizes. A terapia faz parte da costura criativa e um serviço, um pedido, ele não pode ser para a gente um peso, algo que a gente não goste, algo que nos preocupe. E é por isso que hoje eu vim aqui para contar para vocês como minhas tardes, como minhas manhãs, como os meus pedidos são feitos de forma assim, tranquilas, sem estresse, de forma harmoniosa, ok? Uma coisa que eu ia me esquecendo e que você não pode se esquecer. Estamos no mês de outubro, outubro rosa. Essa peça ganhei de uma aluna querida, nome dela Érica, e guardei para mostrar hoje para vocês, porque cada vez que eu olho eu me lembro. Outubro rosa é o mês de fazer os exames de toque, é o toque de amor para você. Não se esqueça, o meu já fiz, já está tudo certinho comigo, graças a Deus. Faça o seu, não tenha medo, é rápido, fácil e te protege. Vamos lá? Outubro rosa é o nosso mês da prevenção contra o câncer de mama. Se você gostou dessa dica, curta, compartilhe, ative o sininho e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Receba todas as dicas toda semana. Um grande beijo e até a próxima!